Te amo, te admiro demais, você sabe disso. Bom, me pediram pra falar um pouquinho da gente, assim, da nossa história. E a gente tem muita, né? A Tabata é uma das minhas primeiras amigas, assim. Não primeiras amigas, eu acho que talvez a minha amiga mais antiga, que o tempo não levou, assim, porque eu conheço a Tabata desde os 6 anos, eu acho, que a gente estudou junto no pré. E a partir daí a gente começou a ser amiga, enfim. Façam as contas aí, tá, gente? Matemática não é meu forte. Mas a gente estudou junto no pré. E uma das coisas do início, assim, que eu sempre lembro foi do acidente. Quando ela ia toda engessada pro colégio e meu irmão ajudava ela a descer a escada, carregava. Enfim, mesmo assim, com toda essa dificuldade, os percalços, né, da vida, do caminho. E ela já era uma menina diferente, porque ainda assim ela tava lá, bem-humorada, enfim. Eu lembro que teve uma época que ela usava uns. Eu não sei explicar, tipo, ela enrolava o cabelo assim, fazia uns coquinhos assim, coloridos. E meio Gil, né? Não tinha uma Gil que cantava lá na Bahia que fazia isso? Não sei se vocês estão sabendo de quem que eu tô falando. Era assim. E, enfim, ela já passava essa imagem, assim, de diferente, divertida. E a Tabata sempre foi diferente, assim. Diferente num sentido muito positivo. Que de olhar pra ela, você saber, essa menina é diferente, ela tem alguma coisa diferente. E ela tem mesmo. Enfim, a gente estudou junta desde o pré, então. Eu lembro de algumas coisas, por exemplo, um dos melhores trabalhos que eu já fiz na escola foi com a Tabata. Eu já fiz outros bons, mas esse com a Tabata, assim, é um dos que eu me lembro que foi mais bacana, assim. A gente tinha que fazer, sei lá, era um trabalho de falando sobre a água, a importância da água, sei lá, a Copasa. A Copasa tinha que estar no meio, a água, enfim. A gente tinha umas revistinhas da Turma da Mônica, que a gente começou a recortar os personagens em diversas situações diferentes. E compramos um caderno brochurão e montamos a nossa revistinha falando sobre a água. Então a gente colava os personagens, montava os balõezinhos e a gente escrevia os diálogos. Era massa, assim, ficou muito bem feito. A gente fez uma capa bacana, enfim. Eu lembro muito disso, ficou muito bem feito, assim. Tá, a gente era foda. Aliás, será que esse caderno tá com C? Que vontade de ver isso de novo. Às vezes nem era tão massa assim, né? Mas a minha memória de criança é de que era bem massa. Enfim, depois a gente foi pro ensino fundamental no outro colégio, que era o Melo Viana, que, enfim, a gente também começou a ficar ainda mais amiga e tal. Eu lembro de algumas coisas divertidas. Por exemplo, a gente teve que fazer uma dança, tipo um festival de dança que teve. E a gente ensaiou um tempão, toda hora da educação física que eu odiava. A gente ensaiava, era Everybody dos Backstreet Boys. E aí a gente dançou lá no ginásio, foi super massa, foi super legal. E eu acho que na época foi uma das melhores apresentações, né? Ou vocês devem estar achando que eu sou bem humilde, né? Porque tudo nosso era o melhor, gente, mas é verdade. A gente era meio foda, assim. E foi massa, foi muito legal. Aí, que mais? Eu lembro que nessa época começaram a ter as festinhas de 15 anos da turma, assim, do povo, né? Que estudava com a gente. E era legal que aí a gente tinha as nossas noites do pijama, assim, que hoje tá bem na modinha. Mas na nossa época era a noite do pijama raiz. A gente ia nessas festinhas e, tipo assim, normalmente minha mãe levava todo mundo ou buscava todo mundo, que ela tinha um carro com uma caçamba grande, assim, sei lá.
E aí ia todo mundo junto e ela levava todo mundo lá pra casa. A gente dormia tudo amontoado. Era muito massa. E eu lembro que o quarto do meu irmão era mais espaçoso. Aí a gente tacava uma porção de colchão no chão e montuava todo mundo por ali. E não era separadinho, menina e menino, não. Era um negócio assim, meio sem maldade. Bom, sem maldade minha, né? Eu sempre fui a boboca da turma, eu e a Fernanda. Agora a Tabata, Daniel, tampe seus ouvidos. Tabata era pegadora, passava a régua e pegava bem, viu? Altos gatinhos. Enfim, tempo bom, já fomos bonitos. Eu não, você. E era muito massa essas noites lá em casa, assim. A gente ficava a noite inteira conversando e aquela falazada. E a gente ria e tal. E minha mãe acordava no meio da noite, batia lá na porta. Gente, vamos dormir, pelo amor de Deus. E, enfim, nossa, eu tenho as melhores recordações. Depois do ensino médio, aí eu fui pro professor Moraes e a Tatá foi para outra escola. E a gente acabou se distanciando um pouco. Distanciando assim, a gente não se afastou, a gente só ficou distante mesmo, geograficamente, digamos assim. E naquela época não tinha WhatsApp, ainda estava começando a ter e-mail, nem todo mundo tinha computador em casa. E lá a gente nem é tão velha assim, tá? Mas na nossa época não tinha muito computador. Mas a gente se escrevia carta. Eu tenho várias cartas da Tabata contando de crush, de namoradinhos. E cara, a Tabata era muito pegadora. Velho, Daniel, sortudo você, rapaz. E não era qualquer um, não. Ela pegava outros gatinhos. E eu lá, toda boboca. Não pegava ninguém. Enfim, a gente se comunicava assim, muitas vezes por carta. Depois de um tempo foi surgindo mais a opção de mandar e-mail. A gente se mandava e-mail e tal. E vez ou outra ela encontrava com a gente lá na porta da escola, porque aí o grupo de amigos já era grande, assim, que a gente já tinha outros amigos em comum. E a gente se via sempre que dava. Nunca ficamos sem se ver, sem se falar há muito tempo. Aí terminou o ensino médio. Bom, no final do ensino médio eu comecei a namorar com Arley, que hoje é meu marido. E beleza. Fomos para a faculdade. Na faculdade, bom, Daniel e Tabata começaram a namorar. Daniel, por acaso, a gente foi descobrir que também já era conhecido do Arley, meu marido. Olha só que mundo pequeno. E o Daniel era um dos grandes amigos do Hut, meu cunhado. E eles moravam no mesmo bairro por ali, sei lá. A avó do meu marido morava na mesma rua do Daniel. Eles eram conhecidos já. Enfim, isso também é um fato curioso da nossa vida, né, Tatá? Que mais? Tá, Daniel e Tabata, veio Lala, que é essa princesa na nossa vida, esse doce de coco, essa menina incrível que eu amo muito e que é, assim, nossa mascotinha do grupo, que a gente é alucinado por ela. E a gente vê aqui, caraca, Tabata, tu é mãe, filha. Nó, e que mãe. Nossa, eu admiro muito o papel que você faz de mãe, assim. E é um exemplo pra mim que